Olá, hoje nós vamos conhecer a história de uma jovem que tem sido referência para outros jovens. Isa Ribeiro tem influenciado essa geração a se relacionar com Deus por meio de seu testemunho. Ela os encoraja a desenvolver comunhão com o nosso Senhor. A história é muito boa, então não sai daí, porque a Mulher Real começa agora. Eu te convido a nos acompanhar no Instagram, @MulheresReaisIBL, para você saber tudo que está acontecendo lá. Mas vamos lá. Isa Ribeiro é uma jovem que tem sido canal de bênçãos para outros jovens. Ela se tornou referência no meio cristão ao mostrar como é simples ter uma vida na presença de Deus. São devocionais, canções que inspiram outras vidas a se aproximarem de Cristo. Ela tem desenvolvido um trabalho de grande relevância nessa geração. Então seja bem-vinda, Isa, ao nosso programa. Muito obrigada, que prazer estar aqui hoje. Estou muito feliz. Que bom. Eu vejo algo assim, como que é o cuidado de Deus, sabe, Isa? E num acampamento de jovens, né, eu te conheci, né, fui ver como que Deus usa a sua vida, né, de uma forma assim tão poderosa. Uma pessoa com coração tão simples, tão humilde e de realmente uma potência na mão do Senhor. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. E me chamou muita atenção, você é tão nova, né? Com essa disposição, com essa direção. Né? Eu sei que hoje a gente tem uma geração também que tem se posicionado. Com certeza. Né? A gente hoje escuta outras vozes, outras pessoas que têm sido, sim, relevantes, mas para mim foi assim, tão assim, grandioso te conhecer, né, nova, já com os princípios do Senhor, arrastando os jovens a viver essa intimidade, né? Mas assim, a gente quer conhecer a Isa e a gente quer conhecer mais desse trabalho seu, né? Hoje a gente está aqui, tantas mulheres estão nos assistindo, né? Mulheres de todas as idades, somos jovens também, isso, tá, todas Isa? unidas. Né? Mas eu sei que o Senhor ele vai te conduzir aqui, nós vamos aqui aprender um pouquinho mais daquilo que Deus tem te despertado, né? Então, quem que é a Isa? Vamos lá. Então, eu sou cristã de berço, então isso é algo que os jovens que me acompanham me perguntam muito porque a gente sabe que tem muitos jovens que são a primeira pessoa da sua casa que se converte, que estão começando, né, nessa vida com o Senhor, nessa vida na igreja. Então, algo que eu sempre falo é que eu nasci na igreja, mas eu de fato fui entender o que é viver com o Senhor, o que é ter um coração contrito, quebrantado e ter um relacionamento de verdade com Ele há pouco tempo. Olha só, então, independe da sua idade, do tempo que você está na igreja. É algo que eu falo muito com o pessoal que me acompanha e é algo que eu realmente gosto de falar nas minhas ministrações, por onde eu vou. Que a intimidade é algo que faz com que a gente esteja mais conectado com o Senhor. E que, querendo ou não, é uma escolha, é uma decisão de todos os dias estar ali, de todos os dias se dedicar. Então, é aquilo que eu tento levar as pessoas junto comigo. Porque é um desafio para mim, a constância, a procrastinação, de não deixar para depois. Amanhã eu leio a Bíblia, depois eu faço essa oração, depois estou tão cansada agora. Eu era muito essa pessoa. Então, eu vi a necessidade de mudar isso em mim e como eu já compartilhava a minha vida no Instagram, as coisinhas que eu faço, eu falei, por que não chamar o pessoal que me acompanha pra gente ter esse desafio juntos? E foi algo que, assim, despertou muita gente, deu muito certo e a gente tá aí todos os dias. E como é que é esse desafio? Me conta. Vou te contar. Em agosto a gente começou e eu falei pro pessoal que eu tava com essa dificuldade de fazer o devocional todos os dias. Eu fazia o meu devocional, mas aí eu ficava naquela, tipo, não, depois eu faço, depois eu leio esse capítulo. E aí todo ano a gente fala, nossa, eu vou começar tal plano bíblico. Vou ler a Bíblia toda. Exatamente. Aí no começo desse ano eu falei assim, nossa, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Vai dar muito certo. Nos primeiros meses foi uma maravilha. Aí depois foi passando um mês, aí eu já tinha deixado de ler um capítulo, e depois outro, depois outro. E aí foi virando aquela bola de neve. E aí em agosto eu falei, não,
eu preciso voltar, né, pro foco. E aí eu contei sobre o pessoal, falei, gente, agosto, a gente sempre fica brincando que agosto é um mês infinito, agosto de Deus, que nunca... Né? Isso, aí eu falei, gente, já que agosto é um mês que a gente fala sempre que demora a passar, é um mês que tinha 30 dias, e a gente tava mais ou menos exatamente ali na metade do ano, eu falei, vamos recomeçar, vamos fazer o nosso devocional, vamos ter foco. Sim. Eu tô aqui, tipo, me dispondo, uma dificuldade minha pra gente ir juntos, caminhar e evoluir juntos mesmo, porque juntos nós vamos além. E aí eu compartilhei isso com o pessoal, postei no Instagram, assim, um plano bíblico. No primeiro mês a gente leu vários evangelhos. Então, um dia a gente lia uma passagem em João, outro dia a gente lia em Mateus, principalmente ali no Novo Testamento. E aí o pessoal gostou muito, o pessoal ficou muito motivado, falou, nossa, eu tava querendo um ânimo, mas às vezes sozinho eu desanimava. E aí algo que foi muito legal é que eu ia postando meu devocional e o pessoal também postava e a gente ia repostando. Então a gente criou mesmo essa corrente. E aí agora nós estamos em outubro, de agosto até aqui, nós estamos todos os meses tendo nosso tempo com Jesus todos os dias. E Isa, deixa eu falar, a gente aqui tá falando de uma posição sua, de ser jovem, de até mostrar uma dificuldade que isso não é de todo mundo. Com certeza. Isso não é de idade, como você mesmo falou. Eu também nasci num lar cristão e o que você falou logo no início é totalmente verdade. Se tornar cristão é uma caminhada, é um processo. Não é simplesmente nasci crente e vou ser crente. É a minha experiência com Deus, né? Então exige de mim eu me posicionar. Totalmente. Né? Então quando você fala, isso daí é um despertar para todos nós. É um despertar porque hoje eu achei algo assim, uma ferramenta que Deus nos deu, tá? Internet, tem Instagram, tem as redes sociais. Então, eu posso usar essa rede social para realmente levar a verdade. De ajudar o próximo, de realmente ser luz. Mesmo que eu vou postar o que eu quiser. Você não quer dizer que você não possa postar seu lazer, né? Às vezes uma alegria ou às vezes até um pedido de oração, alguma dor, né? Mas também trazer as pessoas a viver essa intimidade, porque se é para uma geração mudar, precisa de Deus. É isso. Né? Precisa de conhecer o Deus que serve. Hoje eu falo isso, muitas pessoas, às vezes, né, liderando uma igreja, às vezes tem muitas circunstâncias que a gente passa na nossa vida porque a gente não aprofunda e não conhece o Deus que a gente serve. A gente conhece o Deus que o outro fala. É isso. Não é isso? Muitas vezes a gente fala, não, eu vou pedir para fulano fazer uma oração para mim, ou eu vou mandar nesse grupo de WhatsApp da igreja, porque eu sei que vai dar certo. Mas a nossa arma para qualquer batalha é a Bíblia. E eu estava até falando até disso em um dos últimos devocionais que nós fizemos, na provação que Jesus passou no deserto, que o diabo tentou ele. Ele poderia ter usado o poder que ele mesmo tinha, porque ele é poderoso para agir, para fazer milagres, mas em momento nenhum ele fez isso. Ele só usou a Bíblia, usou a arma que todos nós temos à disposição todos os dias, porque ele nos mostrou que a Bíblia é tudo aquilo que nós precisamos. A palavra de Deus é a resposta para todas as nossas guerras e todas as nossas lutas todos os dias. E a gente lida hoje com uma geração também que não quer ler. Né? Tem esse agravante, que tudo é muito rápido. Tem aqueles que realmente gostam muito. Isso que eu ia dizer. Né? Como cultura, tem gente que gosta, mas tem gente que tem uma certa dificuldade. Mas você fazendo esse movimento traz não, eu vou conseguir. Então, aquele dia foi assim, um dia, e um vai motivando o outro e vai saindo da zona de conforto. Não é isso? Eu falei assim, que eu gosto muito de ler, eu compartilho muito isso no Instagram, os livros que eu tô lendo, eu gosto de ler romance, nem todos os livros que eu leio são do meio cristão, eu gosto de outros gêneros também. Eu falei, gente, que vergonha, eu postando todo dia que eu tô lendo, eu não consigo ler a Bíblia, eu tô com o meu plano de devocional todo atrasado, eu falei, não dá. Aí, até isso foi um passo para me despertar nesse desafio, eu falei, não. Eu preciso aprender a voltar a ter prazer no meu momento com Jesus, a ter prazer nas escrituras. E algo que eu sempre falo com o pessoal é que é difícil mesmo, pra gente poder, em tudo na nossa vida, pra gente criar um hábito, a gente precisa incluir na nossa rotina, a gente precisa repetir, a gente precisa fazer. E é algo que muitas vezes é desgastante, cansativo, mas o próprio Senhor vai criando no nosso coração esse prazer pela presença dele, pela palavra, por entender mais das escrituras. E é algo que a gente tem vivido juntos. Nossa, isso tem sido libertador, né? Tem sido assim, eu vejo que aí a profundidade vai fazer com que a pessoa viva realmente os propósitos de Deus
para a vida dela. E para de ficar querendo viver propósito que não é dele. Sim, né? É isso. E é algo que você trabalha muito também dentro das suas redes sociais, sobre até a identidade. Então, tudo é uma junção. Quanto mais eu conheço Deus que eu sirvo, mais eu vou ter a minha identidade restaurada no Senhor. Isso. Não é? Porque hoje, realmente, com as redes sociais, a gente é o quê? A gente é bombardeado a se comparar. Né? Eu quero falar como tal, eu quero cantar como... Vamos falar do meio cristão. Eu tenho que ministrar como fulano de tal, eu tenho que ter o cabelo como fulano de... Não, pode ser inspiração. Exatamente. Nós temos que influenciar, inspirar os outros a realmente estar mais perto do Senhor, não de nós. Né? Mesmo que nós vamos ter as nossas amizades, pessoas e tal. Mas assim, Isa, é aquilo que me chama muita atenção isso, essa intensidade, essa entrega. Porque, vamos falar a verdade... Não é simples fazer um vídeo. Não é simples. Vamos supor, você está se comprometendo a ler a Bíblia, a fazer... É um compromisso e ainda mesmo. Gerar ali no coração de outros, a fazer um Reels, é muita entrega também. Muitas vezes eu falo pro pessoal, gente, hoje eu tava desanimada, hoje eu tava ali, tipo... capenga, não querendo fazer, mas eu vi vocês postando e isso me motivou, isso me ajudou a ter aquele ânimo. E eu acho que isso é uma coisa legal, porque a gente tem uma geração aí com um conhecimento e com a disposição da internet muito grande. E a gente sabe que existem influências muito ruins. Então, como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas vão ter uma boa influência se eu não compartilho o pouquinho que eu sei? Então, algo que eu gosto de falar no meu Instagram é que a visibilidade que eu tenho ali, de forma alguma, é para, tipo, criar um padrão de cristã ou para ser uma pessoa inalcançável. Sabe aquela coisa que muita gente queria, tipo, nossa, eu sou perfeita e não tem nada que eu possa mudar. Eu falo, gente, eu tenho muita coisa para mudar, eu tenho várias dificuldades, mas eu acredito que com a influência que eu tenho ali, às vezes gravando um story no dia a dia, eu posso alcançar um coração. Às vezes a mensagem que uma pessoa responde, algo que eu postei, ministra a mim também. Então, algo que eu gosto muito é lidar com a internet e eu vejo mesmo como um chamado de influenciar positivamente esses jovens, essa geração. E tem sido, assim, recompensador ver que tá realmente gerando fruto, sabe? Não tá sendo só para me beneficiar ou postar da minha vida, mas realmente para despertar o pessoal para coisas do reino, para a gente juntos ir caminhando e levando o reino do Senhor. Sim, levar para um caminho certo, né? Isa? E como você falou, tem tantas coisas aí que vai nos desmotivar, vai nos tirar do foco, né? Vai nos tirar do nosso próprio propósito. E até a gente falando aqui, é o propósito até do programa, de tudo que a gente tem trabalhado como mulher real. Não é uma questão de realeza, sabe? Não é aquela questão assim, eu sou princesa do Senhor. Mas é atrás assim, peraí, eu sou aquela mulher que eu vou ter minhas dificuldades, as minhas lutas, eu vou ter os meus desânimos, as minhas angústias, mas eu vou lutar todos os dias para que o Senhor venha me capacitar. Eu tenho a minha identidade formada nele, eu tenho a minha direção que é dele. Não, eu não sou uma super mulher, eu sou uma mulher que tem um Deus poderoso. É isso. Né? E isso faz toda a diferença. Mas eu vou te falar, quando você falou isso, se nós temos essa arma, que é a rede social, e às vezes, a quem é da geração passada, né, eu estou me incluindo na sua. Com certeza, eu acho que a gente é próxima, né? Isso, amigas de infância. Não, né? Mas como eu sou da passada, próxima à sua. Pouca coisa, é uma distância bem curta. Bem curta. Mas, enfim... Às vezes a gente tinha aquele certo receio de rede social, até falando, vamos falar assim, vou lá para a era dos meus pais também, que rede social às vezes é um tabu. Totalmente. Né? E hoje, Deus, a gente tem isso daí e a gente pode usar assim como um benefício para a glória de Deus, né? Você é nova, você tem que estudar, você tem os seus desafios diários, você tem os seus alvos profissionais, o seu chamado, mas você poderia estar usando para tantas outras coisas, né? E se for olhar aqui, chamando esses jovens a viverem uma profundidade para que eles também venham ser além daquilo que Deus tem para a vida deles. Não é isso? Algo que eu acho muito importante é que tudo que eu posto não é para que essas pessoas
só se inspirem ou que eu possa só influenciar, mas para que elas possam realmente viver aquilo que a gente está ali compartilhando, sabe? Para que elas entendam que elas têm uma identidade, que a mesma coisa que eu tô fazendo ali na minha rede social, elas podem fazer na rede social delas, no dia a dia delas. Então, até quando começou o desafio, muita gente perguntava, Isa, eu posso compartilhar no meu Instagram? Eu posso chamar o pessoal da minha igreja para fazer? Eu falei, gente, é claro, é pra gente fazer junto. Não é pra ser uma coisa minha, é pra gente continuar juntos e evoluir juntos. Eu acho que esse é o propósito, quando a gente consegue alcançar mais pessoas e gerar uma mudança em pessoas que vão muito além do que a gente poderia alcançar muitas vezes no nosso dia a dia. Eu acho que é isso que torna a internet algo tão incrível hoje em dia, a gente poder alcançar tantas pessoas de forma indireta que a gente nunca, às vezes, aqui no dia a dia conseguiria. Isso é verdade. E assim, você foi criado no meio cristão, mas só que você não deixa de ter amizades com pessoas com todos os credos, vamos dizer assim, na verdade. E isso também faz com que as pessoas venham entender, venham até quebrar tabus também, até com relação a você. Falar assim, a Isa é crente. Tá, mas o que é a Isa crente? O que é a Isa cristã? Né? Aí eles vão começando a entender uma história de vida, né? Um contexto de vida, de às vezes tirar, às vezes aquela visão que a Isa não pode ser isso, não pode fazer aquilo. Não, é uma vida com Deus, né, Isa? Eu acho que uma coisa que a gente tem muito no nosso meio cristão é que muitas vezes a gente separa muito as coisas. E eu falo que, tipo, dá pra ser cristão e dá pra ser leve, dá pra conviver com as pessoas que não são necessariamente cristãs e dá pra gente ser exemplo na vida dessas pessoas. Através das nossas ações a gente fala muito mais do que todos os dias estar ali impondo na palavra. É claro que tudo aquilo que nós fazemos reflete a quem nós servimos. Se nós realmente estamos ali seguindo a palavra, com o nosso relacionamento em dia, é inevitável que a gente gere testemunho. Então eu acho que essa é a importância até do devocional. Ter ali a conectividade, a proximidade, aquela questão de que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, a gente realmente está convivendo com o Senhor, a gente está ali criando um caráter de Cristo em nós todos os dias. Então eu falo que o que mais importa em todas as coisas é muito mais o nosso tempo de secreto com o Senhor do que necessariamente ir na rede social e postar, ou todos os dias estar ali falando com uma pessoa, batendo na mesma tecla. Quando a gente paga um preço de oração, de conhecimento da palavra, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, o devocional mudou muitas coisas no meu pensamento, na minha forma de viver, de me relacionar com as pessoas. E desde que eu comecei isso, eu vejo que realmente mudou tudo. E você falou logo no início, assim, a palavra são respostas para nós. Né? Isso nós já sabemos. A gente, como é uma geração muito rápida, a gente quer a resposta tudo muito rápido. A gente não quer procurar, às vezes, né? Não quer ali se entregar, né? Então, o que é quando se volta para a intimidade e conhecer o Deus que a gente serve? Por mais que a gente vai buscar ajuda no outro, porque é necessário. Nós somos família, tem momento que a gente não sabe nem como orar, a gente não tem força, a gente vai pedir uma oração. Mas eu falo isso muito na igreja, a oração que tem mais poder é a sua. Não é da pastora, não é do fulano de tal, é a sua, porque é a sua intimidade com Deus. É Deus quem escutar a sua voz. Entendeu? Eu sei que tem momentos que Deus pode sim levantar alguém que vai orar. Tá, mas o que eu vejo, o que anseia o coração de Deus é a nossa intimidade com Ele. Ele poder se revelar a nós. E a gente tem, às vezes, aquele costume, né, de buscar a Deus, mas não escutar a Deus. Né? A gente fala, Deus, eu quero isso, isso e isso, mas não está esperando ali a resposta, porque Deus quer ter relacionamento. E a Bíblia faz parte dessas respostas. Deus nos fala através de sonhos, né, Isa? Fala através de pessoas, através de ações, mas a palavra está tudo ali. Às vezes a gente espera grandes manifestações, mas a resposta já está na Bíblia, gente. É só ler. A voz audível do Senhor está ali na sua leitura diurna, do devocional da madrugada. É tão mais simples do que a gente pensa muitas vezes, né? E como você falou, traz essa leveza, essa simplicidade. Né? Hoje, por que a gente está falando isso? Para todos nós, para vocês que estão nos assistindo, né? Para entender como que é profunda a caminhada com o Senhor. Como é profundo que Deus quer falar com você. Como é profundo realmente a gente aprofundar naquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Às vezes nós buscamos respostas em todos e deixamos sempre Deus por último, né? E nós temos que mudar isso daí. A busca diária nos fortalece
Deus sabe o que a gente vai passar durante o dia, né? Não importa, às vezes vão falar assim, se é de manhã, de tarde ou de noite. O que importa é que eu vou ter uma conexão com o Deus que eu sirvo que vai me orientar. É isso. Né? E senão a gente se perde muito fácil. A gente se perde, se a gente liga uma televisão, a gente fica lá horas e horas, numa rede social nem se fala. Né? Às vezes você fica ali, hoje tem pessoas que estão com um problema que é de visão. Por causa da tela. Hoje tem pessoas que estão com problema na pele, porque já tudo bem, nós temos as luzes, né? Nós temos o sol, que às vezes a gente não cuida, mas a luz da tela que fica direto no nosso celular também tem causado problemas na nossa pele. Então, olha o tempo que muitas vezes a gente gasta, que você pode até gastar. Tem gente que também trabalha com isso. Mas você também tem que entender que você tem que se alimentar para você permanecer forte para o propósito que Deus tem para a sua vida. Como que a gente vai dizer para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, para o dono do tempo que a gente não tem tempo para Ele? Não dá, na hora que a gente coloca na balança, a gente pode não ter, ter tido tempo, mas é por causa da nossa prioridade. Não é porque a gente não teve nenhum momento na correria, mas é porque a nossa prioridade não estava nele, não estava num momento para a palavra, num momento de dedicação. E algo que eu sempre falo é que nós exigimos muito do Senhor, mas a gente esquece de exigir de nós mesmos, do nosso relacionamento. Porque se fosse numa situação do nosso cotidiano, com um amigo, se a gente tratasse um parente, uma pessoa muito próxima, como nós tratamos o Senhor, muitas vezes a gente nem teria essa pessoa na nossa vida. Verdade. Porque a gente não dá a prioridade necessária, a gente não dá o lugar de honra que ele realmente merece e que ele tem nas nossas vidas. Então, é algo que eu trato em mim todos os dias, é algo que é um desafio diário mesmo. Para eu não me esquecer, porque muitas vezes a correria é muito grande mesmo e a gente fala, nossa, tô cansada, mas é o Senhor que vai me fortalecer, é Ele que vai me dar ânimo. Prioridade, então, né? É uma mudança de mentalidade, né? Você falou a palavra-chave, prioridade. O que é prioridade na sua vida? Realmente é Deus? Então se entregue a Ele. É isso. Né? Não é gastar o tempo, é priorizar o seu tempo. É investir o tempo nele. Né? E Isa, assim, você já foi às vezes questionada, às vezes assim, por assim, Isa, você tá perdendo sua vida. Várias vezes. Várias vezes. É porque até eu falo que eu comecei a fazer devocional, que eu entendi sobre o relacionamento com o Senhor, em 2020, na pandemia, quando a gente foi pra casa, que tava todo mundo fechado. Eu falei, gente, beleza, eu sou crente, eu tô em todos os ministérios, eu ajudo todos os dias na igreja, mas eu não leio a Bíblia, eu não tenho meu tempo com o Senhor. E antes disso, eu já tinha muito, eu acho que são os princípios mesmo. Na minha casa sempre foi aquela questão de entender que a gente tinha um exemplo, que a gente tinha alguém para seguir. Então, a minha vida toda, eu sempre fui aquela pessoa certinha. E nem muitas vezes porque eu sentia uma obrigação, mas porque eu entendi as minhas prioridades. E muitas pessoas questionavam isso, e algo que eu sempre pensei é que realmente era o que eu estava investindo, eu não estava gastando meu tempo, eu não estava perdendo a minha juventude, eu estava investindo no Senhor, eu estava investindo em algo que eu acredito. E se a pessoa não acredita, tudo bem, ela pode investir naquilo que ela mais acredita, naquilo que ela realmente quer dedicar a vida dela. Mas até tem uma frase muito legal de Billy Graham, que ele fala que ainda que todas essas coisas não sejam reais, que a Bíblia não seja uma verdade, que a religião seja algo passageiro, foi um prazer ser cristão, porque eu investi a minha vida em algo que eu realmente acreditei, em algo que eu realmente tive prazer em viver. Então, é algo que na minha adolescência toda, até hoje, né, eu falo é que eu nunca quis explicar demais para as pessoas porque eu estava gastando meu tempo. Eu deixava que as minhas atitudes fossem falando e que a minha forma de viver influenciasse muito mais do que uma frase pronta, do que uma forma de falar e estar todos os dias ali martelando em alguém. Eu deixava com que realmente aquilo que eu acreditasse fosse um reflexo. Amém. E assim, isso daí vira realmente uma direção para a vida de muitas pessoas. Às vezes vou falar aqui, a gente está falando você jovem, né, de às vezes trabalhar nesse contexto. Mas, às vezes, uma mulher que é casada, às vezes tem uns contextos com um problema com o marido, daí vai...
Então, o que acontece? Quanto mais Deus vai se revelando a você, vai te aprimorando, os reflexos vai acontecendo na sua vida diária. Às vezes, até um jovem mesmo, dentro da sua vida profissional, às vezes de um contexto em uma empresa, às vezes acha que é perseguido ou... Não, vai vivendo a vida com o Senhor, deixa Deus te conduzir, né? Que Deus, ele vai sendo luz, né? No caminho. Não precisa ficar preocupando você, ficar sempre se autoafirmando, né? É isso, isso. Ele já é a resposta, ele já nos justificou. É a questão da identidade. Se a gente realmente tem a plena confiança e certeza da identidade que o Senhor nos deu como filhos, como amados, como escolhidos, a gente entende que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, que independente se algo vá contra aquilo que nós queríamos ou contra os nossos planos, amém. Foi para a glória de Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele está cuidando de todas as coisas. E é outra coisa que eu tinha muita dificuldade. Eu gosto muito de ter o controle, eu gosto muito de saber o que eu vou fazer. Então, o Senhor trabalha comigo todos os dias. E é até engraçado que no último mês de devocional, nós lemos Provérbios. E Provérbios o tempo inteiro eu falei, gente, não tem condição. Tem umas coisas que a gente lê que a gente acha que o Senhor escreveu especificamente pra gente. Provérbios fala muito sobre sensatez, sobre confiança, sobre sabedoria, sobre paciência. Então, o Senhor todos os dias tem trabalhado isso ao meu coração. De que, amém, eu falo que eu confio nele. Mas e quando ele fala um não? E quando as coisas fogem do meu controle? Eu realmente estou com a minha confiança firmada nele? Então, é algo que ele tem trabalhado em mim e que o devocional tem sido uma ferramenta para ele poder ministrar isso ao meu coração todos os dias, entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, não só na forma de falar, mas no viver, no cotidiano. Isso aí. Isa, nosso programa já chegou ao final. Ai, meu Deus. Passa muito rápido, tá vendo? Muito rápido. Você tem que voltar mais vezes, Por favor, só chamar. Isa, muito obrigada mesmo por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Né, por continuar sendo uma referência, sim. Amém. Tá? Me despertou isso muito no meu coração quando eu te conheci, né? Nova, com uma entrega tão grande, que o Senhor continue te levando além. Em nome de Jesus. Viu? Então, o programa sempre estará aberto para você voltar. Por favor, foi assim, um prazer imenso. Gostei muito de participar, foi bênção. Então, tá bom, muito obrigada. Eu espero que o programa tenha trazido luz ao seu coração e que você sempre busque intimidade com Deus. Até o nosso próximo programa. Deus te abençoe e até lá.